Pois é, mas a matemática deixou de ser aquele bicho papão, hoje é muito mais fácil responder as questões. E por falar nisso, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã o professor de matemática Matheus Lordelo, que vai ajudar você, aluno, você candidato do Enem, a tirar todas as suas dúvidas. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jéssica. Estamos aqui para poder tentar ajudar os alunos nessa reta final aí, dar uma colaboração. Vai ajudar bastante, professor. Na nossa época, eu brinquei aqui um pouco antes, a gente tinha aquela preocupação em decorar a fórmula, a equação, a fórmula de Bhaskara, trigonometria, quer dizer, havia esta preocupação para fazer o vestibular. Hoje é muito diferente, as questões envolvem interpretação. Nós vimos, inclusive, na Blitz do Enem, os gêneros textuais. É cada vez menor a exigência com relação ao cálculo na prova? Com certeza. No caso, como a prova do Enem se propõe a uma parcela grande da população e tem diversos objetivos, a parte mais dura, a parte mais rígida de cálculo, essa parte a que você se refere, tem caído. Então, a estatística é que 20% da prova, o aluno provavelmente nem vai precisar fazer conta. Ele vai estar trabalhando com interpretação de gráfico, ele vai estar trabalhando com a avaliação de alguma informação do texto, e a parte de conta vai estar presente, infelizmente, para alguns, mas certamente de uma forma mais reduzida. Ricardo, você falou de fórmula, chega, me deu um arrepio aqui quando você falou. E de que forma é, professor, que a matemática vem nessa prova do Enem? Através de gráfico? Como é que é? Isso, tem a parte de gráfico, eles tentam contextualizar com situações do dia a dia, com situações da vida do aluno, e é uma prova que prevalece essa parte da experiência de vida. Então, a parte de gráficos, como você bem colocou, a parte da interpretação, a parte de estatísticas, tabelas, comparações, tem uma ênfase muito maior do que a parte de fórmulas duras, como vocês colocavam aqui antes, Bhaskara. O aluno ali na nossa chamada falou de regra de 3 composta. Caíram 2 questões de regra de 3 compostas em 5 anos. Provavelmente a prova não vai estar pesando nisso, mas o aluno ainda tem aquela visão da matemática mais tradicional, por assim dizer, e infelizmente estuda de forma errada. Olha, para que você entenda como a interpretação é cada vez mais pedida, professor, vai até o nosso telão aqui, porque separou para a gente uma questão que caiu na prova de matemática do ano passado. Professor, por gentileza, explica para a gente aí a questão da interpretação. Nós temos aqui uma questão do Enem de 2013, né? Ele diz pra gente, o cruzamento de quantidades de horas estudadas, então, horas estudadas está no eixo X, com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Então, só reforçando a dica da professora Paula que ela deu, na questão de matemática se opera da mesma forma. O aluno não deve ler esse texto. Esse texto é só uma contextualização, é uma apresentação, é uma abordagem da questão. Ele deve ir direto para a pergunta. Peço que abra a pergunta. Dos países com nota abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta a maior quantidade de horas de estudo. Volta para a anterior. A gente, na verdade, vai ver o passo seguinte, professor, que já seria a resposta tudo a bem, esta então questão, aqui, né? é porque aqui o aluno vai ter uma dificuldade de visualizar. No caso, ele teria que visualizar que as notas abaixo da média estão com os países Rússia, Portugal, México, Itália e Israel, que seriam o que estivesse abaixo do eixo X, e com isso, Israel é o que está com a maior quantidade de horas de estudo. Temos mais um exemplo de questão aí do Enem para a gente mostrar agora. Vamos lá. Então, aqui nesse gráfico, já pegando a dica que a gente pegou na questão anterior, esse gráfico foi utilizado, repare que eu pulei o enunciado, isso vai ajudar vocês a ganhar tempo. Esse gráfico foi utilizado em uma palestra no qual o orador ressaltou uma queda da participação. Então, ele está falando em queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda. Repare que não tem conta, eu vou ter que ir diretamente para o gráfico, e o período de queda a gente pode ver que é entre 2003 e 2006. Quando eu costumo mostrar essas questões na aula de revisão, o aluno diz, essa questão não estava lá, eu não vi, mas é porque muitas vezes ele não tem tempo de chegar até essa questão. Ele não deve fazer a prova em ordem. Agora aparece então a resposta a esse enunciado. Vamos conferir aí, professor. Sobre essa questão, tá aí. Então, aí, no caso, nós teríamos o intervalo de queda. Pois é, está muito claro para a gente, professor, pode retornar por gentileza, que a interpretação é algo fundamental, mas também administrar o tempo, né? Porque se exige mais interpretação, exige mais tempo para que você leia e releia aquela questão, né? Por onde começa o aluno? Pela mais difícil ou pela mais complicada? Certamente pela mais fácil. Você chegou no ponto principal. Não
pode ser feita a prova em ordem. O aluno que fizer a prova em ordem, ele já perdeu. Então, vão ter questões com a dificuldade baixa e questões de dificuldade elevada. Se ele faz a questão na ordem que ele se apresenta e como o tempo é corrido, ele não consegue atingir as questões mais tranquilas. Então, ele tem que fazer uma triagem de sua prova, buscando aquelas questões que não envolvem conta, aquelas questões que envolvem assuntos que ele se sente à vontade, para depois que vencer essas questões, ele passar para as questões mais complicadas. Pronto, então aí as dicas do nosso professor para você esclarecer suas dúvidas aí antes de fazer a prova do Enem. Tá difícil? Pula para a próxima. Professor Matheus Lordello, obrigado pela presença no Jornal da Manhã, tá bom? Lembrando que ao longo desta semana o Jornal da Manhã continua aqui com outros profissionais, com outros mestres também esclarecendo as suas dúvidas aí de casa. Tenha um bom dia, tá bom, professor? Tá, Joia? Bom dia, obrigado, boa sorte aos alunos aí, tranquilidade. Tá bom, então.